Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui o CFO da Cover, Miguel. Muito obrigado, Miguel. Obrigado a vocês. É isso aí. Boa tarde. É isso aí, boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa noite, bom dia. Dependendo de quem for assistir esse vídeo com horário, né? Boa madrugada também. Enfim, e antes de a gente começar esse nosso incrível bate-papo aqui com o Miguel, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda! Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologias soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. É isso aí, muito obrigado pessoal da OpenTech. E, como de costume, deixando aqui mais uma indicação de literatura, Planos de Saúde e Superior Tribunal de Justiça, da editora Roncarate. Procura lá, acesse o site da editora Roncarate e adquire o seu exemplar. É isso aí. Boa, Rafa. E antes de a gente começar esse nosso bate-papo, pessoal, muito obrigado aí por vocês estarem acompanhando o nosso canal. Não deixe de se inscrever no canal no YouTube, no InsureCast, deixar aquele like maroto, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar com seus colegas, amiguinhos e fazer esse vídeo chegar a mais gente, cara. Com isso a gente vai, né, disseminando mais a nossa cultura tão importante aí no nosso... Já aproveita que tá aí, dá-lhe a dedada no like, né? Isso aí, não deixa esperando muito não. Dedão. É isso aí, cara. É isso aí. Fechou? E para quem quiser ajudar a gente, Rafa, como é que faz? Tem duas formas, patrocinando a gente, patrocina@insurecast.com.br, ou você tem aí os botãozinhos do Valeu Demais ou Superchat que ajuda a gente também, né? Não, já coisinha, é isso aí, exatamente. Isso aí. Miguel, Bom, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. E, enfim, você foi muito recomendado, diga-se de passagem. O pessoal lá que trabalha comigo também fala sempre muito bem de você. Até vou deixar aqui um depoimento do Laerte. Laerte, um grande amigo lá da Star, falou que já trabalhou com você no passado, né? E que você certamente é uma das 5 melhores pessoas, seres humanos, que já trabalhou com ele. É um cara que, enfim, diz que gosta muito de você. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado, senhores. Prazer em conhecê-los, né? Pessoalmente, só eu e você havíamos conversado antes, né, Rafa? Uhum. E obrigado pela oportunidade também de bater um papo aqui. Obrigado pelo feedback em relação aos colegas da Star. O Laerte foi meu contemporâneo lá. Eu fui contemporâneo dele lá, né? Legal. Ele ainda está lá. O Laerte também, muito querido. Isso Ele aí. já me falou isso pessoalmente. E fiquei muito honrado. E continuo honrado sabendo que ele, além de ter me contado, ele dá esse feedback para as pessoas também. É isso aí. Pô, legal, Feliz de legal. saber. Legal. Ô, Miguel, vamos lá então. Conta um pouco da sua trajetória dentro do mercado segurador, como você chegou. Conta pra galera aí entender. E quem quiser, né, se espelhar também, né? Pô, da hora isso. Olha, eu comecei no mercado de seguros há 24 anos. Essa é a minha 25ª temporada. Miguel, se você puder só chegar mais perto do microfone. Tá um pouco baixo. Isso. Melhorou? Pô, agora sim. Bora lá. Comecei em 98 lá na Liberty. Não era nem Liberty ainda, era a Companhia Paulista de Seguros. Fiquei lá por um bom período, aprendendo bastante lá nos setores financeiros, contabilidade, área de planejamento. Foi uma bela escola ter passado lá como minha primeira empresa no ramo. Ali me foquei bastante em contabilidade, especificamente. Tive algumas pessoas lá que também, assim como o Laerte me menciona, eu também tenho algumas pessoas lá que foram os meus primeiros professores na área de seguros. Posso até mencionar também o Aurélio, a Delcisa, a Renata, a Antonieta. Foi bem bacana o período.
De lá eu fui para Zurich, no começo, no primeiro semestre de 2005. Também foi uma grande escola. Eu costumo dizer que lá eu tive uns 4, 5 empregos em um só, porque a empresa se transformou. É uma empresa que se transforma, né? Até hoje mudanças ocorrem, estruturalmente falando. E participei de vários projetos lá dentro. Foram 8 anos muito bons. Participei de processos de compra de empresa, de fusão, de joint venture, de lançamento de novos segmentos. Foi bastante interessante. De lá, eu fui para a Star, que foi minha primeira experiência com a gestão financeira e administrativa de forma completa. Lá eu trabalhava de uma forma compartilhada no início. Trabalhei ali atravessando a Avenida Paulista entre Star e Assistcar. O compartilhamento da minha função não durou muito tempo, porque não deu muito certo atender os dois lados. E em dado momento ali, isso aliado a outras estruturas, outras estratégias da empresa, aí eu fiquei focado 100% na Star. De lá fui para Berkeley, depois de ter uma bela experiência na Star. Acumulei ali 4 anos de experiência de gestão direta, de responsabilidades perante SUSEP. Foi bastante legal também, porque nas 2 primeiras experiências, comecei jovenzinho, né? Ali não sabia de nada na Paulista. Na Zurich já estava um pouquinho mais experimentado, passei por várias experiências. Eu me entreguei, de fato, as oportunidades que eu recebi ali naquela empresa. E fui para Star, posso dizer hoje, não preparado para assumir tudo que eu assumi, mas encarei de frente. Desafio, né? Foi um belo desafio, um belo aprendizado, né? Foi um momento em que eu passei a ter uma melhor observação do todo de uma companhia de seguros, né? Desde uma montagem de produto até a sua cobrança de inadimplência. Em paralelo, um montão de entregas para o regulador, um montão de responsabilidades. E ali sim eu me preparei para o mercado, nessa função onde atuo hoje. De lá fui para Berkeley já com o couro mais grosso, né? Uhum. Passei por um período mais curto do que nas empresas anteriores, mas um período bastante intenso. Né? Peguei ali uma empresa que já foi um cenário diferente, era uma empresa que já vinha atuando há mais de 10 anos, então já tinha toda a sua estrutura funcionando, né? Tudo já caminhava. E ali, basicamente, eu tentei manter aquele trilho, aquela esteira que já funcionava, diferente lá da Star, onde eu ajudei na construção da empresa. E depois de 2 anos na Berkeley, fui convidado a participar da montagem da ESE. Fiquei por lá por 2 anos e meio. Também uma experiência bastante parecida com o que eu vivi na Star, de composição de empresa, de montagem de processos, montagem de fluxos, algumas particularidades que ali deixavam o trabalho um pouco mais intenso em alguns aspectos, e isso também trouxe bastante experiência. E de lá passei um período fora do mercado durante o ano passado. Em julho voltei para o mercado atuando na Cover e estou lá até hoje. Estou tocando lá a estrutura financeira junto com a minha turma nas 3 empresas do grupo. E vamos lá, né? Cada dia um aprendizado, cada dia uma situação nova que a gente consegue enxergar, né, de novo, e isso aliado à experiência
de situações passadas, a gente tenta ali organizar o dia a dia e melhorar a empresa e trazer benefícios de forma ampla, benefícios para o acionista, benefícios para os nossos gestores, benefícios para os colaboradores. Boa, É isso que a gente tenta aí nessa história toda. É isso aí. E dentro dessas experiências que você comentou que teve, Miguel, o que você acha que é mais desafiador assim, sobre esse aspecto de você abrir, né? Você começar uma operação, na verdade, sobre o ponto de vista financeiro, ou as fusões? Porque aí você recebe coisas diferentes, né? Modos diferentes e assimilar aquilo tudo num novo modelo, enfim. Acho que não deve ser muito fácil também. São desafios diferentes, né? Falar qual é mais fácil, qual é mais difícil é complicado, né? São situações que você tem perspectivas distintas, né? Você trabalhar numa empresa que já funciona, aparentemente é mais fácil, né? Porém, você tem ali problemas do passado que esperam que você resolva. Muitas vezes você parte para resolver, mas você não tem históricos, então você tem que desbravar situações. Por outro lado, quando você está começando uma empresa, você, de certa forma, faz tudo do jeito que você entende que é o correto, mas como você não sabe de tudo, no meio do caminho você vai enxergar que determinadas coisas ficaram faltando, então você tem que ter o jogo de cintura para ir ajustando situações. E quando você tem uma situação de uma fusão, que na verdade na minha experiência foi uma aquisição, Uhum. você tem uma empresa, naquela experiência, tínhamos uma empresa totalmente diferente da outra. Então também uma perspectiva diferente de desafio, né? E se eu tiver que responder o que é mais difícil, eu acho que começar uma empresa do zero é mais difícil. Por outro lado, é mais prazeroso também quando você enxerga as situações acontecerem, né? Mas se você pensar também como o que eu tenho hoje de desafio, também é bastante interessante quando você consegue fazer suas entregas, né? Perfeito. Você tem ali os desafios alcançados, o prazer é o mesmo, né? É verdade. Vai muito também do seu momento, do que você está vivendo, né? Eu acho que toda experiência é válida, talvez a gente não tenha aí muita distância entre uma experiência e outra, né? O que vale aí é a intensidade e os propósitos que você tem em cima daquilo. Ô Miguel, e explica para quem tá vendo esse vídeo também, que vai assistir, qual que é o papel hoje do CFO dentro de uma empresa voltada para o ramo de seguros, assim, de uma forma, eu sei que são várias, mas assim, né, o fundamental, o que se faz, o que olha, como analisa, Olha, de uma forma bem geral. high level, você tem que garantir as entregas da empresa em relação ao seu regulador. Isso é função formal do diretor financeiro. Uhum. Ter o cumprimento de todas as entregas, no caso, as entregas SUSEP, publicação de balanço. Para o ponto de vista interno, o CFO é responsável por manter a empresa dentro de uma cadeia de entregas organizada em relação a aspectos financeiros, em controle de caixa, controle de capital. É função do CFO acompanhar os resultados da empresa, enxergar situações de oportunidades, situações de correção de rota. É gestão também do responsável financeiro cuidar de sua equipe e enxergar formas de deixar essa equipe mais capacitada para o futuro. Também é função do
do diretor financeiro atuar com os outros diretores da companhia, no sentido de organizar estratégias, adequar também situações. A palavra já diz, de forma ampla, é um leque bastante largo, diria, né? Você não tem ali, quando se fala financeiro, o cara cuida do caixa da empresa, né? Mas você tem que observar aspectos que acontecem na empresa inteira, porque ao final tudo bate ali na entrega SUSEP de um quadro estatístico ou de um quadro do FIPE que é originado por uma entrega contábil que foi originada por toda uma cadeia de processos, desde uma prospecção de um negócio, desde uma cotação, né? De uma forma não pejorativa, né? A contabilidade é meio que o ralo da empresa, tudo para lá no ralo. Então, se você não adequar situações ali no meio do caminho, você vai encontrar sujeira nesse ralo. Então, a estrutura financeira, eu diria assim, melhor colocando, né? Porque não só a gestão é responsável, mas toda a estrutura é responsável por olhar esse todo, né? Se o negócio começar quadrado lá na ponta da entrada, vai terminar quadrado. E quão importante, Miguel, é essa comunicação com os demais diretores, né? No sentido de, sei lá, o cara de marine aqui vai fechar um negócio que não estava previsto, muito acima enfim, que sai da média, vai. Isso impacta diretamente no teu dia a dia ou não? Ou, às vezes, eventualmente se perde um negócio que gerava um fluxo de caixa ali? Quão é importante esse dia a dia, assim? É absolutamente importante, né, prever situações. Né? Você colocou, quando o cara de marine traz um negócio que está fora da curva. Né? O ideal é que o cara de marine tenha ali o seu guideline para que ele não traga o negócio fora da curva. Né? Primeira coisa, A primeira coisa é um alinhamento, né? O que você pode fazer, o que você não pode fazer. Aí, tudo bem. Encontrou aquele amigo corretor que está precisando ali fazer uma colocação e está fora da curva. Tem formas da gente, através de uma antecipação de situações, tentar montar uma estratégia para que aquele negócio se encaixe, né? Usando o exemplo do marine. Você trouxe algo ali que tem uma sinistralidade passada, que te mostra estatisticamente que você vai continuar tendo aquela sinistralidade. Você consegue tentar fazer algumas adequações, coloca limites relacionado a produtos, coloca limites financeiros, coloca processos de vistoria, processos de inspeção, para tentar mitigar os efeitos da sinistralidade. Assim como nesse exemplo, você pode amarrar situações de várias formas em todos os tipos de segmento. Né? Aí, respondendo a tua pergunta, quão importante é a comunicação é essencial. Você precisa estar ali num processo de troca de ideias constantes. O ideal é que a gente não tenha surpresas ao longo do caminho, né? Muito menos surpresas inesperadas por falta de conversa, por falta de alinhamento. Surpresas você vai ter ao longo do decorrer da vida dos negócios, né? Mesmo aquele negócio de marine que não previa sinistralidade nenhuma, pode ter um dia. E essa é uma surpresa que aderente negócio, né? Ao dia a dia, né? É isso aí. Mas a comunicação é extremamente essencial. Sem comunicação, as situações ficam mais difíceis. E o papel do financeiro nessa parte também é ir acompanhando a carteira as carteiras dos produtos em relação ao ano, né? Sim, indicando, tá diferente do ano passado, o que aconteceu, né? Tá mais alto, tá indo bem, né? É a parte gerencial, né, do lado financeiro, né? Acompanhar resultado, fazer previsões,
fazer os comparativos, como você bem colocou, contra orçamento, contra períodos anteriores. Através dessas análises você tem insights e pode enxergar situações, né? Se você mantém esse acompanhamento de uma forma recorrente, aliado a uma conversa recorrente com os donos de áreas de negócios, você vai ajustando ou ao menos prevendo o que você vai enxergar ao longo dos períodos, sejam quais forem, né? Trimestres, semestres, anos, calendários, né? Você sempre vai ter dentro do nosso ambiente, dentro do nosso mercado, até por conta também de regulamentação, você precisa prever um plano de negócio futuro. Então você sempre vai ter esse tipo de situação de acompanhamento, né? O que muda é que em algumas empresas o acompanhamento ele é um pouco mais contábil, entre aspas, em outras empresas ele é um pouco mais gerencial, com mais aberturas, com mais granularidades, mas no fundo, se você não acompanhar, você pode se surpreender negativamente, né? Não só por conta de resultados, né? Porque a gente sempre que a gente fala nesse assunto, a gente pensa no bottom line, pensa ali no lucro que a companhia entrega, mas isso não é a única coisa que você tem que observar, né? Você tem que observar a solvência, tem que observar critérios de capital, isso também é bastante importante, tão importante quanto a parte relacionada a resultado. Você tem que observar também seus fluxos de caixa, que ao final te entregam respostas relacionadas à solvência. Você tem que observar também as reservas da companhia, as composições de reserva em excesso, composições de reserva em falta. Se você analisar toda a cadeia de ponta a ponta, né, você consegue segregar situações de importância desde a prospecção, como eu comentei agora há pouco, até a última contabilização realizada. Por que desde a prospecção? Porque você pode estar tentando trazer algum negócio que está fora do limite técnico da companhia e você precisa estruturar uma situação junto a resseguradores ou compartilhar risco com congêneres. Como eu disse, se entrar quadrado, vai sair quadrado. Né? Então, você tem que olhar o filme inteiro, né? E Miguel, aí você falou muito da questão de solvência, né? O que é solvência, assim, para quem está nos assistindo, assim, de uma forma... Quando se fala... Você ouve falar muito disso, né? Para quem está acompanhando, quem está começando agora, também entrando no mercado agora, vai escutar muito isso, né? A solvência em uma companhia de seguros mede a sua capacidade de cobrir os riscos que você está assumindo perante o mercado. Se você mostra uma incapacidade, seja de capital ou uma incapacidade de cobertura de reservas, o regulador não vai te deixar operar por muito tempo. Então, através de algumas medidas matemáticas, a SUSEP observa quem tem capital suficiente para seguir, quem tem capital suficiente para honrar com as suas responsabilidades, dizendo de uma forma bem resumida, e se ela enxerga que você está deslizando ali, ela vai bater na tua porta e vai perguntar o que está acontecendo. Então, talvez antes de olhar resultados, a gente deveria olhar a solvência e os índices de suficiência da empresa. E dentro desses capitais, Miguel, se eu não me engano, você é limitado, né? No sentido assim, isso aqui eu posso investir nisso. A parte que, acho que se eu não me engano, assim, o que está em reservas e tal, você tem as suas limitações de investimentos e outras coisas você tem uma liberdade maior. Sim, você está falando da cobertura de reservas, né? A gente não pode simplesmente apontar como ativo garantidor o que a gente bem entende. Existe uma regulamentação e essa regulamentação prevê dentro do seu todo
como que você pode compor a sua carteira. Você não pode, por exemplo, ser arrojado o suficiente para colocar 100% dos teus ativos garantidores, que é um ativo garantidor. É o dinheiro que você recebe pela venda do prêmio, você marca aquele dinheiro como uma reserva técnica, aquela reserva técnica vira um ativo garantidor das tuas reservas, das tuas provisões técnicas. As provisões técnicas são suas provisões de sinistro, provisão de prêmio que você vai diferir ao longo do tempo de vida da apólice. Em contrapartida a isso, você tem seus ativos de resseguro, onde você abate o percentual sobre aquela reserva total que você tem. Você tem os abatimentos do resseguro, que são relacionados ao que você cede para o mercado, em decorrência de ou estratégia ou falta de capacidade técnica, falta de limite técnico para absorver determinados produtos. Aí você coloca isso em um contra o outro, ativos a serem cobertos versus o seu dinheiro, né? E você não pode ser agressivo o suficiente para colocar todo aquele dinheiro em ações. Tá. O SUSEP não deixa. Você pode ter um percentual X alocado em ações, você pode ter um percentual X alocado em títulos públicos, um percentual X alocado em renda fixa. Tem também um enquadramento disso relacionado a onde você coloca o seu dinheiro. Você não pode concentrar 100% em um determinado papel por conta de risco de liquidez, do próprio risco de mercado em si. Então tá tudo bem amarradinho e suportado por legislação. Uhum. Você não, é amarrado e às vezes até quadrado, engessado, né? Não só em relação ao que a gente está falando agora, em relação a coberturas, mas em relação à operação, em relação ao que se pode cobrir, em relação a limites que você pode manter como importância segurado. É tudo bem engessado perante o regulador. E dentro disso, Miguel, antigamente era comum você ver as seguradoras, principalmente de banco, lá atrás, querendo emite para pegar o dinheiro aqui, fazer os seus investimentos e o lucro muito mais da seguradora estava vinculado aos investimentos financeiros do que propriamente a um lucro técnico ali da companhia. Com todo esse controle, como é que você consegue brincar nesse game aí? Você não brinca muito, né? Porque você é um tanto engessado. Você tem que tentar otimizar aquilo ali da melhor forma possível. Né? Você comentou, o lucro das empresas vinha do financeiro e não vinha do resultado técnico. Né? Uhum. Tem um certo, não sei se um preconceito, mas o resultado financeiro também é resultado da companhia. Não importa, no final da linha... É dinheiro. Não vamos depreciar o efeito do resultado financeiro. Até porque a SUSEP exige que as companhias tenham capitais mínimos, que as companhias tenham coberturas de reservas. Então, aquele dinheiro ali que garante um capital, que garante uma cobertura de reserva, faz parte do negócio. Uhum. Né? Você tem vamos pensar numa situação onde você tem um resultado técnico negativo e o seu resultado financeiro cobre o seu resultado técnico, que é negativo, e no final você tem um lucro. Eu fui mal, mas no final deu lucro por conta do financeiro. Não é bem isso. Olhando uma foto, olhando um pianel, você vai enxergar isso. Uhum. Mas qual o porquê disso? E você tem que manter os seus capitais e suas coberturas de reserva. Então aquilo ali também, o dinheiro que você está ali aplicando, independente do resultado da companhia,
de certa forma, também faz parte da operação da companhia. Então, vamos começar a pensar em um resultado técnico ampliado, com o resultado financeiro ali também suportando. Para essa medida, você pode até tentar criar situações, né? E aí vai lá para outra parte da nossa conversa, onde a gente falou de aspectos contábeis e aspectos gerenciais, né? Você pode tentar diferenciar no seu caixa o que é capital, investimento inicial, do que é capital gerado pela operação. Aí você teria assim, um resultado técnico um pouco melhor apurado, né? Mas o como manejar isso tudo é acompanhar a P&L. Ficar com o P&L ali na cara o dia inteiro, em uma das telas, ali, né? Paquerando ele ali, e conversando com a empresa, traçando estratégias, entre o aspecto da comunicação, desculpa, também que a gente falou. Não é fácil, mas também não é impossível. E Miguel, o que arranca, faz o financeiro arrancar os cabelos, assim, em relação à área técnica, assim? Óbvio, tem questões de sinistros e tal, mas tem alguma outra coisa que vocês ficam putos, assim? Ou... Olha, se você tem, como eu brinquei, se você tem guidelines bem estabelecidos, se você tem ali um target relacionado ao que você tem que fazer e suportado pelo que você pode fazer, não teríamos muitas situações onde ficaríamos com o cabelo em pé. Mas é lógico que algumas coisas fogem da curva, né? E quando aparece aquele sinistro grandão, a gente fica nervoso porque impacta o resultado de forma direta. Ou vamos pensar numa situação onde veio um negócio torto que não se enquadra com o que a gente tem de forma sistêmica, ou não se enquadra com o que a gente tem desenhado junto a resseguradores, e também nos deixa ali de cabelo em pé. Mas se o ambiente é bem organizado, se todo mundo conversa, isso minimiza bastante. Minimiza bastante, sim. Tá. E assim, Miguel, voltando assim, o que a gente ouve falar de muitas coisas quando a gente abre a SUSEP, que tem as informações abertas e a gente compara o mercado, olha o mercado, vê companhias e tal. A gente vê algumas nomenclaturas, né? Tipo, o que é o prêmio líquido, o prêmio ganho. Você conseguiria explicar em poucas palavras as diferenças, né, de uma para outra, até para quem está assistindo aqui, quem tá entrando agora querendo conhecer? Qual que é a diferença e o quanto que ela é importante para a área contábil, para a área financeira? O que realmente vale ali é importante para a companhia? Acho que tudo é importante, né? Você tem o teu prêmio emitido, isso, que gera caixa, que te gera cobertura de reservas. Aí o prêmio emitido menos o tempo de vigência que você tem a decorrer daquele prêmio recebido pela venda de uma apólice, você tem o prêmio ganho. O prêmio ganho mede o que você já cobriu de risco do segurado. Então, a partir dali, inicia a sua medida de resultado, né? Então, por um lado, quanto mais prêmio emitido, mais caixa você prevê, e isso é de extrema importância para a companhia, né? Por toda a cadeia consequente. Por outro lado, você tem o prêmio ganho. Quanto mais prêmio ganho, maior vai ser o seu resultado, porque ali tem o seu ponto de partida, né? É o ganho. É o ganho de fato. Né? Para simplificar, uma apólice de 12 meses, de R$120, passou o primeiro mês, você tem R$10 apropriado ao resultado. Passaram 6 meses, você tem metade dos 120, você tem 60 apropriado ao resultado.
e assim vai até o final da vigência. E, na verdade, exemplifiquei com mês, mas a medida é por dia, né? Prorata dia. Uhum. E assim, e as seguradoras, assim, como que elas medem isso? Há um acompanhamento anual, mensal, bimestral, você falou também da questão, né, do diário e tal, de você olhar tudo isso. Mas, por exemplo, qual que é a visão, por exemplo, da questão em cima do prêmio ganho, que é de fato que você ganhou, versus o sinistro que foi movimentado naquela apólice, por exemplo? Você falou 120. Você pegou no primeiro mês 10 reais, é isso? 10. 10 reais. Só que você Eu tomou... já escolhi o 120 para ficar mais fácil. Isso. E mesmo assim, eu tô com A dificuldade. gente não é errado. 10 reais. Que ele não é o cara bom de cálculo. Aí você teve um sinistro de Ele é bom de cálculo, sim. Ele 200 é subscritor, pô. 200 reais, né, nesse primeiro mês. Como que é a visão do financeiro, do CFO em relação a isso? Você já tá ferrado, né? Teoricamente, se o sinistro ainda não veio, você espera por ele e prevê ali através do IBNR, né? Uhum. Porra. Teoricamente, né? Porque você pode ter ali uma carteira já com uma vida que te permitiu observar os sinistros que vão chegar. O passado histórico, né? Pelo histórico, você enxerga que, bom, de cada 10 que eu emiti, vai ter um pedacinho aqui. Isso olhando pra dentro de casa, você disse. Que vai ser sinistro, né? Se você, teoricamente, Uhum. baseado no histórico, você consegue fazer isso. Aí você pode fugir do teórico e ir para a prática, né? Uhum. Você acabou de lançar um produto, você não tem histórico, Uhum. você tem uma expectativa de um sinistro baixo, aí você não compõe BNR, porque justamente não existe ali um histórico, você não tem o conhecimento do que aquele produto vai te entregar, e vem o sinistro. Uhum. Você tem ali um período para tentar recuperar esse prejuízo, né? Você falou em 200. No segundo mês, quando a gente estava com 20, já vem um sinistro de 200. Ali, ou você vai ter um prejuízo se você não tiver volume para cobrir, ou você vai ter que, através do volume, ou através de uma projeção maior daquele negócio, tentar mitigar as situações para que, ao longo do tempo, os seus prêmios se conversem melhor com a sua linha de sinistralidade. Mas você tem diversos aspectos para tentar mitigar isso, né? Você pode tentar mitigar dentro do próprio produto, adequando ali, ajustando e buscando situações junto aos corretores, os próprios segurados, para arredondar, equilibrar melhor o negócio para frente. Você pode ter uma pulverização de negócios dentro da sua segmentação, onde os negócios possam, de alguma forma, se cobrir, né? Você tem prejuízo no ramo A, mas você tem lucro no ramo B. O ramo C mantém uma constante que sempre vai te entregar ali o que você espera. Aí você tem negócios novos. O ramo D vai ser esse ramo que vai entrar com um sinistro inesperado. Por outro lado, você tem o ramo E, que também é um negócio novo e você esperava sinistro, ele não vem, né? Se você não tem essa pulverização, aí você tem que ser bastante rígido na entrada dos negócios. Tem que estar coberto por resseguro. Você pode buscar alternativas também junto às congêneres, situações que não cabem ali no seu guideline, você cede, ou o contrário também acontece, né? Vai muito de como é a tua empresa, né? Uhum. Tem empresas multiprodutos, empresas monoprodutos, e as alternativas
São várias, né? Entendi. É Tipo uma assim, questão de manter um planejamento bem adequado para tudo que você faz. Pegando essa dúvida do Japa, assim, 200 e tal. Assim, de uma forma mais ampla. essas projeções, elas são individualizadas? Em que sentido, cara? O property, de repente, é diferente do Marine, que é diferente do RC e por aí vai. Pegar o Marine, que eu tenho mais experiência. Deu um sinistro de 200 aqui, era uma pólice que até então foi emitida 120, mas na pólice tem um negócio ali que se chegar a tanto de prêmio, vai gerar a tanto de sinistro, vai gerar mais prêmio. Um gatilho aqui e tal, não sei o quê. Essas coisas podem ser consideradas eventualmente para um RVNE da vida, alguma coisa do tipo, ou vai muito do histórico mesmo? Primeiro, né, elas são obrigatoriamente individualizadas. Você não pode misturar a sinistralidade do transportes com a sinistralidade do patrimonial. Né? As medições são feitas por linha de produto. Classes de negócios ou linhas... Inclusive as métricas são diferentes. Linhas de negócio ou linhas de produtos, né? Legal. A métrica não necessariamente é diferente, né? Ela é baseada, a composição é baseado através de estatística e através de conceitos atuariais, né? Tá bom. Mas você sempre vai fazer isso de uma forma separada. Até lembra que a gente falou do exemplo da companhia multiproduto, onde uma cobre a outra, mas uma cobre a outra em relação à performance de negócios. Tá bom. Né? Quando a gente olha a sinistralidade, você vai ter um acompanhamento do vida, vai ter acompanhamento do transporte, vai ter acompanhamento do responsabilidade civil, do garantia e por aí vai. Você falou em RVNE. RVNE é uma projeção para prêmio. Né? No caso da sinistralidade, a composição é feita pelo sinistro, de fato, e os seus IBNR e IBNERs. Né? Um é o risco vigente que não foi reportado, e um é o sinistro ocorrido. Eu misturei, agora eu que misturei. É o sinistro ocorrido que não foi reportado e o outro é o sinistro ocorrido que já foi reportado e através dele é medida ali suas variações de reserva. Essas provisões, elas são técnicas. Né? Então, não necessariamente funciona como você comentou. Se a gente tem ali um desvio, eu posso usar uma RVNE da vida e cobrir. Não, são provisões técnicas. Então, você tem que ter um conceito ali por trás para poder realizá-las, para poder, inclusive, explicá-las depois. Né? E quando, por exemplo, esse prêmio entra, Miguel, por exemplo, só pegando um exemplo que a gente está em março de 2023. Eventualmente uma apólice que era lá do ano passado, ela teve um prêmio emitido agora de ajuste ou de gatilho, enfim, que teoricamente corresponde a todo o período. Ela é praticamente prêmio ganho na veia. Agora é março. Isso. Ela é diluída para. Só que ela foi. A vigência dela é 22 de março, né? Vamos supor que é de 22 para 23, julho, no ano, 22 para 23. Aí só que você emitiu agora em 23 uma apólice que teoricamente botou teu resultado negativo ano passado. Você não deu lucro nessa apólice. Em 22. Ou mesmo na carteira. Na carteira, você não deu lucro na carteira. Só que aí começou a entrar vários prêmios aqui de janeiro a março que também eram referentes ao ano passado. E aí, reverte o resultado depois ou fica pro resultado desse ano para você reportar no que vem? O resultado fiscal fica pro desse ano. Pro desse ano. Você usou um bom mês de exemplo, março. Em março, mesmo que você queira ainda... Na verdade, eu estava pensando em outra coisa. Vamos separar o mundo fiscal e o mundo da vida do negócio. Tá bom. Né? Que aí você pode apurar o teu período técnico versus o teu período fiscal. Nesse exemplo, você vai ter, fiscalmente falando, um prejuízo no 22 e um lucro no 23. Mas se você apurar o resultado de subscrição, você vai olhar a temporada 22 a 23. E se houver compensação, você vai enxergar
um lucro ali naquele negócio. Uhum. Aí é um aspecto gerencial de como você faz o acompanhamento dos seus negócios. Quando a gente vai olhar o resultado de negócios específicos, de carteiras, a gente pode se confundir nesse aspecto. Então é importante sempre olhar o resultado técnico. Uma boa referência para que seja observado o resultado técnico é olhar o resultado do período dos contratos de resseguro que você tem. Isso te dá uma visão mais adequada ali do que aconteceu. No sentido do que você colocou. Entendi. E, por exemplo, e como nesse mesmo exemplo que o Rafa disse, Miguel, lá, você teve uma apólice emitida em março, sei lá, em julho, julho de 22 e termina em julho de 23. Aí você lá tem, sei lá, R$100, né, de prêmio de 12 meses, em 12 meses, na apólice. Só que você emitiu um prêmio mínimo depósito por efeito comercial, tá? Assim, essa apólice é R$100, mas se você me entregar uma performance boa nessa apólice, lá, com uma sensibilidade abaixo de 50%, eu vou te cobrar um prêmio inicial, só que seria de 30% desse aí, ou seja, R$30 desse 100. 30. Então, assim, só que a gente sabe que se ela estourar esse 50% de sensibilidade, ela pode virar 100, né? Então, assim, você emitiu R$30 aqui, ela tá como R$30, mas você sabe que ela vai virar 100, porque você olhou o histórico dela e você sempre aciona esse gatilho. Existe como provisionar esses R$70 na contabilidade? Peraí, primeiro você falou do prêmio mínimo depósito. Isso. Que o prêmio mínimo depósito é um componente de uma modalidade de resseguro. Sim. Na verdade, você usa... Sim. O prêmio mínimo é que tem se usado no retail também. Isso. Você usa esse prêmio mínimo depósito como uma cobertura da cobertura que você oferece, né? Uhum. Aí tem ali uma composição de situações. Se a tua sinistralidade ou um sinistro específico ultrapassar determinado nível, na verdade são sinistros específicos ou grupos sinistrados, né? Uhum. Você aciona a tua cobertura de excesso de danos, que é, na verdade, o prêmio dessa cobertura. Você tem o prêmio mínimo depósito, depois você tem o prêmio de ajustamento. Tá? Mas isso é uma visão da resseguradora para o mercado de seguros. Imagina que o exemplo que você deu cabe bem para uma resseguradora. Tá. A resseguradora recebe ali o prêmio mínimo depósito referente à cobertura de uma carteira, cobertura de riscos de uma carteira. Uhum. Vamos colocar como exemplo uma carteira de transportes, onde você coloca que a tua carteira vai ter, o teu contrato vai ter um cota mais um ED. Aí no teu cota você tira ali vamos supor uns 50% de cota. Tudo que entra tudo que você emite, você cede 50%. Isso. Da mesma forma, todo sinistro que você tem em cima daquela emissão, você recupera 50%. Aí vamos supor que você tem ali, dentro do contrato de excesso de danos, limites para a emissão que estejam atrelados ao seu limite técnico. Porém, ali naquela cobertura você optou por não ir até o limite técnico com a sua retenção. Você coloca um corte e o que tiver acima daquele corte em relação à sinistralidade, você recupera do ressegurador. Você colocou coberturas para cargas até R$100 mil. Uhum. Né? E aquilo ali está dentro do seu contrato de cota. Tá. Se você tem uma exposição acima daquele valor, você vai recuperar possíveis sinistralidades através do contrato de excesso de danos. Então, uma resseguradora
emitiu para você ali uma cobertura de risco, né? Concordou com uma cobertura de risco, recebeu o prêmio mínimo depósito. A produção que você tem naquela carteira foi excedido ao que você tinha projetado, né? Então, o teu prêmio mínimo depósito corresponde a uma exposição de X. Você fez X mais Y, você paga o complemento daquele prêmio mínimo. Você integra o prêmio completo. Nessa situação, se você tem uma situação de sinistralidade elevada ali no meio do caminho, você pode ter uma compensação pelo seu prêmio recebido de forma integral versus o prêmio mínimo depósito sobre a sinistralidade que já aconteceu ao longo do caminho. Isso. Né? Mas voltando para o ambiente da seguradora, você pode controlar essas compensações através de gatilhos contratuais. Né? Você tem ali uma parceria, você está ali emitindo e esperando que você tenha em cima daquela emissão uma sinistralidade de 20%. Se exceder aqueles 20%, você gatilha um prêmio adicional. Isso. Você pode ter isso através de contratos, né? Beleza. Acordos comerciais. Beleza. Mas e no olhar financeiro, como que é esse olhar? Isso dá para ser considerado? Dá para se considerar como um provisionamento de prêmio? Se você tem contratado, sim. Não como provisionamento de prêmio. Você, com base naquele contrato, você vai ter a sua expectativa de recebimento daquele item. Né? Isso. E conforme você vai performando aquele negócio, você esperava ter ali uma sinistralidade de 20. Se você tiver uma sinistralidade de 25, você vai gatilhar mais X de prêmio. Se você tiver uma sinistralidade de 30, você vai gatilhar mais Y de prêmio. Conforme você vai apurando o teu resultado, você consegue ir apropriando aquela recuperação de sinistralidade. Né? Isso pode se fazer. Mas isso entra no RVNE ou não? Isso pode entrar no RVNE se você já tem ali líquido. Não, na verdade não é RVNE, né? Porque o RVNE é um risco vigente não emitido. Emitido, né? Você vai fazer. Ou algum outro. Eu lembrei desse porque é o único. Lembro que dá para provisionar alguma coisa, mas. Não, no RVNE ele é usado para que você tenha o provisionamento de um risco que já existe. E você não emitiu. Seu comercial já vendeu. Isso. E você não emitiu. Isso. Aí você usa O RVNE. a RVNE. Você teve um atraso ali no teu processo de emissão. Você usa a RVNE. Aí, ao longo do tempo, vai ser observado data de emissão versus início do risco de vigência. E aí você compõe a sua RVNE de forma atuarial, de forma estatística. Tá. Né? Nesse caso. O RVNE, não entraria. ele não é nem atuarial nem estatístico, ele é matemático mesmo. Você vai observar exatamente qual que é o teu prazo médio de atraso de emissão e você vai constituir a tua RVNE. Né? Mas você pode ter casos pontuais onde você não tem um histórico de atraso, mas você sabe que aquele risco está vigente, mas por qualquer motivo você não emitiu. Aí você constitui uma RVNE. No caso de um gatilho, você consegue colocar uma recuperação de sinistro baseado ali no teu contrato. E aí você provisiona aquilo para contra uma emissão de prêmio futura. Né? Mas você não vai provisionar aquilo na linha de prêmios, por exemplo. Você vai provisionar ali como uma outra receita ou despesa técnica e vai ter ali o acompanhamento daquele provisionamento. E aí, conforme você emite de fato, aí ele entra negativo depois naquela Sim, conta. Você reverte. Você troca. E no caso de. Troca de conta. No transporte ainda, né? Tendo um exemplo, você tem muito hoje a modalidade de apólices ajustáveis, né?
onde você, no final de vigência, você tem um ajustamento. Se você vai cobrar mais um prêmio adicional referente à movimentação ou devolver, porque ele informou menos, informou um valor, não transportou aquele valor, vou ter que devolver um percentual para ele em prêmio, né? Ou se ele movimentou mais do que ele provisionou, eu pago. Esse ajustamento no final da pólice de 12 meses, isso tem de alguma forma também, ele dá para entrar no RVNE por ser um não emitido ainda? Se eu tiver uma base estatística anterior? Tipo assim, ó, eu tenho muito, depois que acaba a vigência da pólice, eu tenho que cobrar muito prêmio ainda. 100 mil, 200 mil, 300 mil de cada pólice. E tem de alguma certa forma eu provisionar esses prêmios baseado no histórico anterior que ela vai entrar também? Você tá falando de um fato concreto aí, né? Eu tô Tá bem claro, né? Eu tô dando exemplos. Bom, você tá... Não, eu queria sua opinião, assim, né? Eu não sou nenhum perito. Eu queria saber se dá, não dá. É melhor você ajustar aí o preço inicial dessa apólice, né? Também, mas assim... Mas enfim, você tem ali uma previsão de embarques. Isso acontece. Está acontecendo muito mais do que você... Que o cliente me provisionou. Ele falou Você assim, previu. vou aumentar 1 bi, né? Soja. Uma polícia de transporte de soja. Vamos dar 1 bilhão. Aqui, tá bom, vou cotar o seu risco baseado na sua movimentação que você falou de 1 bilhão. Só que, explodiu, vendi pra caramba e tal. E aí no final de vigência foi 1,5 bilhão. E eu vou cobrar aqueles 500 milhões a mais excedente, né? Então ele vai me gerar um prêmio que eu não estava previsto quando eu cotei, quando a gente fechou a primeira. Só que existem métodos de você ir acompanhando aquele risco durante a vigência e ver Existem que tá métodos. saindo. E vai ver se está descolando. Isso. E por padrão de mercado no ramo de marine, você Você só ajusta no final. no final de vigência da pólice. Como que daria para eu me Os ajudar? sinistros desses caras estão entrando com Tão base entrando. no 1,5 milhão. Como é que eu ajusto o prêmio também, ainda que... O correto seria já cobrar. Se você já sabe, já cobra. Já né? senta para conversar e já cobra. Né? Mas não... Mas pensa que as situações não são engessadas, né? Como eu comentei no começo, que a gente tem um caminho de entregas aí que são mais ou menos quadradinhas, são engessadas perante o regulador. A gente tem que fazer aquilo e ponto final. Depende muito, no caso que você colocou, da tua relação com o outro lado, né? O camarada é flexível para você sentar e adequar e ajustar aquela conta. Você está pagando ali em cima de uma movimentação determinada. Essa movimentação está sendo muito maior e está vindo sinistralidade. Isso. Né? Provavelmente a gente ajusta só no final por uma questão de nota técnica do produto e a característica do negócio. Cabe aí sentar e negociar melhor, né? Olha, eu estava esperando aqui uma sinistralidade de 60, tá vindo 200. Se você me pagar o teu prêmio, eu vou equilibrar. Se você pagar o prêmio de ajuste, eu vou equilibrar. Vamos antecipar esse prêmio de ajuste? Essa é uma forma. Eu já vi exemplos onde o RVNE foi usado, né? Para que a gente tenha aí uma compensação disso. Né? Mas não é um RVNE de fato. Né? Um RVNE técnico de fato. Né? Ele é uma provisão... Eu já vi casos em que foi usado como alternativa. Né? Mas a melhor forma é você sentar. Sentar com o camarada e pedir uma antecipação daquele prêmio, né? Ou você pode também emitir uma pólice relacionada àquele ajustamento. Né? Você tem, nesse exemplo que você está dando, você tem a pólice mãe, você tem ali os seus... Você vai embaixo daquela pólice mãe, você vai colocando os endossos referentes a embarques, né? Agora eu tô aqui dando... Não, vamos. Tô dando uma alternativa, né? Mas a gente tem que conversar lá com a equipe de subscrição para ver se a gente consegue ali adequar um endosso com uma característica tal que fica ali adequado com a nota técnica do produto, que cubra
toda a cobertura ali daquele período, que provavelmente vai ser anual, e aquele endosso é correspondente ao prêmio de ajustamento, que a gente sabe que lá na frente a gente tem que derrubar o endosso versus o complemento do prêmio de ajustamento da apólice-mãe. Seria uma alternativa. Mas a gente tem que conversar lá tem que conversar com os universitários para tentar, para tentar enquadrar. Isso aí não dá pra enquadrar. Aí você já tem aí 3 alternativas. Conversar, usar o RVNE, mas aí você tem que conversar com o atuário. Não sou eu, um amigo meu que eu conheço. Me pergunta. E o PPNG não seria uma saída? O que é o PPNG que se fala? PPNG é a provisão de prêmio não ganho. É o que ele te explicou lá no começo. Essa daí, ela só serve para diferir o teu prêmio. Não, aí o prêmio já entrou, você vai tirar, na verdade, né? Só para tirar. A PPNG é o diferimento do prêmio. Diferimento, tá. Não, beleza. Matou sua dúvida já? Não, ainda não. Mas enfim, eu não sei, porque eu não sei se, por exemplo, assim, é que existem, hoje uma carteira X, aí ela tem muito essa modalidade de apólice, né? O Marine é o que te dá mais trabalho nesse sentido? Porque os caras têm muito detalhezinho assim? Não, toda linha tem seu detalhe, né? É. Toda linha tem seu detalhe. O garantia tem seu detalhe, o agro, o vida, o transportes. É por isso que você não tem que colocar tudo no mesmo bolo. Exato. Lembra do teu exemplo, né? Por isso que você tem que fazer as tuas análises, não só as suas análises, mas as suas composições de provisionamentos, eles têm que ser feitos de forma individualizada. O Bud, se atrapalha muito, por exemplo, eu dei aquele exemplo lá, né, da conta que foge a curva, mas vamos dizer que a gente estava programado para produzir 10 por mês, entre aspas, começou a produzir 15 por mês, estamos crescendo mais do que esperado. Isso pode ser um problema, financeiramente falando, para ajustar budget, essas coisas ou não? Financeiramente falando, não. Mas contabilmente falando, sim. Se você cresce muito mais do que você esperava, você pode ter problema de capital. Né? Você, para cada tipo de negócio, para cada tipo de negócio e para cada prêmio emitido, para cada sinistro avisado, você tem um fator aplicado que refere-se ao consumo de capital. Então, você tem que ter ali contrapartidas em todo esse processo. Você emite uma apólice, um pedaço daquela apólice te incide no cálculo de capital mínimo. O resultado daquela apólice incide no teu patrimônio líquido, que vai cobrir o teu capital mínimo. Aquela apólice que você emitiu e recebeu o teu prêmio vai compor uma provisão, uma reserva técnica que vai cobrir a tua provisão técnica daquela apólice, no caso vai cobrir uma PPNG, que é uma das provisões técnicas que devem ser cobertas pelos seus ativos garantidores. Então, emitiu demais, ótimo, vai gerar mais resultado, vai gerar mais caixa, mas vai gerar também mais obrigações. E aí, você num contexto onde tudo esteja interligado, você vai enxergar determinados riscos, né? Como a gente falou aí em algum momento, né? Se tudo está esperado, beleza, a gente consegue fazer, a gente consegue se preparar. Né? Se as situações são inesperadas, a gente precisa se adequar ali no meio do caminho. Né? De repente você traz uma produção muito grande e não cabe no seu capital, divide o risco. Por isso que chama alguém para dividir.
tem que ter os acompanhamentos, né? Trimestrais. Sim, sim. Quanto mais frequente, melhor. E pro financeiro, pro contábil, o ideal é do planejado tá dentro daquilo, né? Então. Não necessariamente usaria a palavra ideal. Né? Até porque se ficar tudo na mesmice, não tem muita graça, né? Não dá um suorzinho, né? Tem que ter emoções aí no meio do caminho. Boa. Pô, Miguel, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, partilhar esse papo conosco. Passou rápido, hein? Vai que vai, cara. Olha lá. Tem uma série de perguntas, cara, mas beleza. Vocês são... Manda no privado. Vocês são bons entrevistadores. Imagina, que isso. Isso é dúvida de amigos aí que aparecem. Que a gente vai trazendo pra cá. Boa. De pessoas que nos assistem também. Galera, se vocês quiserem mandar perguntas aí pros convidados, cara, manda mensagem nas nossas redes sociais. É isso aí. Pergunta aqui. E mandem sugestões também de convidados. O próprio Miguel aqui foi sugestões. Fenomenal. Vou dar umas sugestões aí pra vocês também. Manda pra gente. Boa. Pode mandar. Obrigado. Recados finais. Ô, Miguel, quer falar alguma coisa final? Um recado? Olha, agradeço aí o convite, né? Uma experiência bacana, uma experiência diferente. Exceto outro dia a moça do IBGE e algumas entrevistas de emprego, eu nunca tinha tido essa experiência. Foi bastante legal, foi bacana, muito obrigado. Bom que gostou, Obrigado. Ótimo. E mais uma aula aí pra gente, né, Japinha? É isso aí, fenomenal. Depois eu vou assistir, né, e se eu falei alguma besteira eu corrijo, aí vocês tranquilo. falam pro pessoal aí, não deem ouvidos ao que o Miguel fala. Já vai. Foi fenomenal. Pessoal, sempre lembrando, Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo, nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já tenhamos trabalhado. É isso aí, galera. De novo, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, clicar no compartilhar, dividir, clicar no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira os episódios vão pro ar com bate-papo assim, muito bacana, de forma bem legal mesmo, pra gente conhecer cada vez o mercado. É isso aí. Fechou? E patrocínio Ecofinanceiro também? Tô brincando. Patrocínio Se tiver retorno, a gente insurecast.com.br. patrocina. Boa. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado, Beijo e pessoal. abraço. Valeu, pessoal.